Boa tarde, amigo. Nós recebemos com muito prazer a empresária Amélia Bezerra Leite, que vai nos falar de um assunto que interessa muita gente, que é o transporte público. Ô, Amélia, você está na Itamaracá há quantos anos? 22 anos. Já tem estabilidade. Sim. E como é que você começou lá na Itamaracá? Na verdade, a Itamaracá é uma empresa familiar. Meu pai quem fundou. E eu sou urbanista por formação, trabalhava na Prefeitura do Recife. E quando a empresa foi crescendo e meu pai, já mais velho, adoeceu e sempre pedia para eu ajudar meu irmão. Porque na Prefeitura do Recife eu trabalhava com comunidade, com urbanização de Zeis. E Alfredo dizia assim, meu irmão também, venha para cá para fazer toda a parte de relacionamento com comunidade, porque a gente tem muita dificuldade de chegar na sociedade, na comunidade. E foi tempo também que eu comecei a me interessar assim, pela parte empresarial, porque papai chamava muito, me pedia muito para ajudar a empresa, que eu tinha que dar minha contribuição. E aí eu comecei a me aproximar do Instituto Ethos de Responsabilidade Social e fui também fundadora do Ação Empresarial pela Cidadania. Então, quando eu entrei na Itamaracá, eu entrei no viés de responsabilidade social, que foi o chamado que me fizeram. A minha missão foi essa. Quando você entrou na Itamaracá, você era uma das poucas mulheres, né? É um feudo masculino, né? É um setor muito conservador. Tá melhorando. Aí eu brigo tanto. Eu sou muito arengueira. Aí, arengueira? É que gostei desse termo. Todo mundo me conhece, porque eu tenho muita convicção do que eu acho das coisas. E como mulher também tive muito... Tem dificuldade, sim. É um setor muito ainda... que tem... liderado por homens, mas tem umas mulheres bem guerreiras, assim. Dentro já do nosso sistema aqui, a gente tem Andréa, tem Karen, Kátia, tem... Daqui a pouco os homens vão perder o comando. Não, já estão perdendo muito. Já estão, né? Então, as mulheres estão no comando, Margarete da Globo, minhas amigas que estão de frente, na linha de frente e na luta comigo, porque a gente dá, sim, um tom diferenciado, humanizado para o transporte, é isso que precisa. Tem muita motorista mulher? Não tem motorista mulher no mercado. Você sabe dirigir ônibus? Eu já dirigi dentro da empresa. A gente tem uma escola desde 1998, em Itamaracá. E aí eu tentei até entrar na escola, mas nunca Levou pau. Não foi aprovado. É difícil dirigir ônibus, não é fácil, não. Agora, tem quantas mulheres lá em Itamaracá? A gente tem pouquíssimas mulheres, porque a força de trabalho maior são os motoristas. Como a gente não tem motoristas mulheres no mercado, muitas mulheres no mercado, né? Então poucas, a gente não tem a sorte ainda de ter. A gente está com uma fazendo seleção para entrar na escola da gente. Espero que passe, mas são pouquíssimas. Mas por que a mulher não gosta de... Porque é um trabalho exaustivo, né? É um trabalho exaustivo, mas não é pela força de trabalho. Eu acho que é muito mais pelo setor ser muito... Aliás, a mulher está entrando muito mais em mercado, né? Agora, minha mãe não trabalhava, mas eu já entrei no batente desde 17 anos, sendo que o que eu acho é que talvez, quando eu vejo assim, não tem espaço, nunca teve espaço para a mulher, nem dirigir carro. Quem não se lembra que a mulher, deve ser mulher, isso é mulher na direção. Deve ser isso, eu acho que é muito a cultura conservadora da sociedade da gente e machista mesmo. Às vezes quando o cara entra no avião, esse machista, aí vê que a comandante é mulher, diz, minha Nossa Senhora, né? Pois aí vê que a comandante é melhor do que o comandante. Eu não tenho dúvida disso, que as mulheres têm se preparado muito mais, porque por necessidade a gente precisa ocupar espaço e é luta para ocupar. Então a gente tem muito mais cuidado, via de regra, isso a gente tem que ter muito mais cuidado, tem que batalhar muito mais, estudar muito mais. Eu, no mercado de ônibus, eu tive que me preparar muito, fazer curso de gestão, curso disso, daquilo, de tudo, porque minha formação é de arquitetura e a empresa familiar, então eu assumi lá, eu tive que me preparar muito. Eu brinco com os meus amigos ricos, diz que o rico só anda de ônibus quando o aeroporto é remoto, aí ele usa aquele ônibus para pegar o avião, é a única vez.
Pois é, Mas no exterior usa muito, por exemplo, o metrô, né? O nosso metrô é horrível, né? Mas o metrô das grandes cidades todo mundo usa, né? Vê só, o que eu acho é o seguinte, que é como eu digo, é um estigma. Aqui no Nordeste mais ainda, se a gente for para São Paulo, Rio e sul do país mesmo, Curitiba, a população ajuda muito, eu acho. Que tem um ente aí que se fala muito pouco, se reclama muito do ônibus do governo, porque é um serviço público que é delegado às empresas privadas para operar. Se reclama muito dos empresários, que são tidos assim como os tubarões, né? Porque só visam dinheiro e tal. Mas existe um terceiro ente importantíssimo nesse tripé aí, que é a população. Então, a população pode ajudar muito. E, no caso, quando o ônibus é estigmatizado para gente pobre, que não tem dinheiro, que não tem educação, não existe isso. Primeiro que não tem essa relação pobre sem educação. Não, a gente precisa educar. Todo mundo tem que se educar. Rico, pobre, porque tem rico mal educado, tem pobre mal educado. Então, é isso que eu digo. Ônibus é para todos. Qual é a diferença do ônibus concessional para o BRT? O BRT é um sistema, não é só o ônibus, mas o BRT é um ônibus que faz parte desse sistema, que deve ter as vias segregadas, o piso, né? A via que a gente chama de tapete, sem nenhum buraco, tem que estar com a via bem... Catabil, sem nenhum catabil, porque são ônibus todos eletrônicos, porque eles têm portas em nível para fazer a troca de embarque nas estações em nível. Então, você vê que o BRT ele tem porta mais alta, 90 centímetros do chão. E aí, esse carro é um carro mais confortável, ele é todo climatizado e BRT BRT, Bus Rapid Transport. Então, é um ônibus rápido, que deveria ser o que a gente chama também de metrô sobre trilho. BRT foi inventado aqui no Brasil por Jaime Lerner, em Curitiba, no final da década de 70, e ele tomou o vulto e o nome de BRT com o Transmilênio de Bogotá, que também foi Jaime Lerner, que projetou e que fez a concepção. Você, como arquiteta, Jaime Lerner foi um ídolo. Perfeito. Ele era urbanista, como eu, aí a gente tem uma linguagem bem... Colega de Jaime Lerner, não quer ser nada, né? Colega de Jaime Lerner. Eu conhecia assim, né? Ele não me conhecia mais. Inclusive, o Sindicato da Gente Urbana, contratou Jaime Lerner para fazer o projeto do BRT do Recife, mas o projeto foi feito, a gente fez um investimento de contratar Jaime Lerner, um projeto muito ajustado, mas não foi aproveitado pelo governo, foi rejeitado. Era para ser inaugurado na Copa do Mundo de 2014. Já teve não sei quantas Copas do Mundo e continua aí. De 28 estações do nosso... A gente opera o Conorte, que a Itamaracá faz parte, opera o Corredor 1, e que são 28 estações. Dessas 28, só 16 estão funcionando. E agora houve uma restauração, né? Que está começando quebrado. A restaurar, mas aí o que é que acontece? Diferente do leste-oeste, que tem digamos assim, um tecido mais conurbado, eu digo que o leste-oeste, que é o eixo 2, a população respeita mais e talvez cuide mais desse sistema, dos ônibus e das estações. O norte e sul, a gente tem um problema seríssimo. O governo reforma, ajusta e o pessoal quebra, rouba tudo. Já roubaram ar-condicionado, piso, câmeras e quebram os vidros, enfim. O Amélia, e também tem um problema que é essa PE15, né? É uma obra eterna, né? E às vezes eu passo por lá e eu não vejo ninguém trabalhando, né? É verdade. Aí tem um investimento constante nela que a gente vê, tem desde tapa-buraco até uma promessa que está agora em curso de reativação, enfim, mas os nossos BRTs, que são... O Conorte tem 88 BRTs, desses
que a gente chama de... Agora tem um pequenininho, duplo. né? É, tem um menorzinho, porque o menor, ele é menos sensível do que o grandão. articulado, que a gente chama. Porque o grandão, como ele tem aquela articulação, então o que é que acontece? Quando ele entra, passa pelo buraco, toda essa estrutura que é de ar-condicionado, da rede de ar-condicionado eletrônico, porque esse carro tem uma conexão com a estação, que quando ele vai chegando, a porta da estação abre, tem toda essa coisa eletrônica, esse carro sofre muito, está sucateado. Porque era para começar em 2000, a gente comprou os carros em 2013, passou quase um ano para rodar, porque não estava pronto o sistema e até hoje ainda não está muito pronto, né? Todos os ônibus da Itamaracá têm ar-condicionado ou Não, não? não. Por quê? O ar-condicionado ele eleva muito o custo e um dos problemas do sistema e do ônibus é custo, porque o modelo de remuneração do Brasil, tem algumas exceções, ele é bancado praticamente por quem paga, pela tarifa. Então, a tarifa, ela paga, inclusive, o serviço, ela paga as gratuidades que tem para idosos, para estudantes, para pessoas com deficiência e paga agora mais uma coisa muito crescente, as fraudes, que são os pulos de catraca e as invasões dos ônibus. Então, você tem uma receita que sobrecarrega muito. E o governo agora está precisando, desde a pandemia, que a gente não desequilibrou completamente o sistema, já vinha em queda o passageiro, né? E agora, o ar-condicionado, ele eleva muito o custo, a gente sabe disso, quando a gente liga o carro, compra um carro com ar-condicionado, a manutenção é mais e mais cara. E a gente tem tentado, a gente já tentou fazer ventilação, a gente já testou outras coisas para ver se faz com vidro aberto. Na pandemia, a gente ressuscita muito essa coisa de tirar o ar para poder arejar o carro, enfim. Tem os problemas, mas a gente está renovando com ar-condicionado, as renovações, com a promessa de que a gente vai melhorar e a gente não pode desistir. Esse é o negócio da gente, é o que a gente... desde o meu pai, né, lá no final da década de 50, que a Itamaracá foi o negócio da família da gente. É como se... Não é só um negócio a empresa, ela é um negócio que vai muito além, ela parte da gente, a gente se apropria. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a empresária Amélia Bezerra Leite. Ô, Amélia, seu irmão já teve ônibus lá na África, não quis levar, não foi? Olha, trabalhei muito para esses ônibus irem para a África, mas a gente não teve nenhum ativo na África. A gente exportou gestão e tecnologia. E também a gente exportou uns ônibus que estavam para desativar aqui, na Itamaracá. E isso aí é Alfredo, meu irmão, que eu digo que ele é um leão. Ele tem coragem de mamar em onça, como diz. Ele é bem ousado. Mas não quis lhe levar, não? Mas não quis me levar, mas me deixou aqui trabalhando demais para preparar esses ônibus para irem, para preparar a equipe para ir para lá, que a gente vendeu, sim, uns ônibus, né, para lá. E também a gente levou pessoas da gente, então a gente teve que preparar aqui. Eu sou muito de base aqui, sabe? E lá ficou, muitos dos nossos funcionários ficaram lá em Luanda, em Angola. Foi uma operação muito bacana, uma experiência muito boa. Mas eu nunca fui lá. Nunca fui lá, né? Eu já fui, já vi os ônibus lá da Itamaracá. E Itamaracá, por que esse nome bonito? E a Itamaracá atende bem Itamaracá? Primeiro nome bonito foi meu pai, porque ele achou que ia ser uma linha turística, então ele começou com 7 ônibus velhos e tal, mas não chegava lá em Itamaracá, porque a estrada era de barro, era muito... Eu peguei essa fase, eu adorava, porque ficava tudo atolado, a gente descia, botava coisa... Enfim. E meu pai era um obreiro. Papai, ele dirigia ônibus, ele consertava ônibus, ele rebocava ônibus, e a garagem era perto da casa da gente, enfim. E a ilha de Itamaracá
Era assim, foi um sonho, né? Porque na verdade, a Ilha Itamaracá é uma preciosidade, é uma pérola pertinho da gente aqui. Maltratadinha, mas é fantástica mesmo. E foi em homenagem a essa ilha de Onde Itamaracá. foi Adão e Eva passar a lua de mel, né? Exatamente. Conta a história, né? A história conta isso. E temos a rainha Lia da Ciranda. Mas passaram a lua de mel, mas não sei se Itamaracá tem maçã. Não, comeram outras coisas lá. Comeram outras coisas, Foi. né? Quanto custa um ônibus? Um ônibus custa, veja, um ônibus sem ar-condicionado em torno de quase 500 mil. Um com ar-condicionado passa por uns 800 e um BRT, que é o articulado, está perto de 2 milhões. O ônibus quebra muito? Quebra. Quebra? Veja, dependendo das circunstâncias, a gente depende muito das linhas. Como a gente tem linha muito severa de sistema viário, se você andar no ônibus, você começa a perceber que ele sofre, o equipamento sofre muito, diariamente. Um ônibus desse faz uma média de 300 quilômetros por dia. Tem linha que ele roda 100 e pouco e tem linha que ele roda 500 diariamente. Então, são equipamentos muito demandados, sendo que algumas linhas eles quebram. E o que é quebra de um ônibus? A quebra de um ônibus é um sensor de um elevador daquela PEV, que é a plataforma de embarcar a cadeira de roda, ele deu problema, quebrou. Uma coisa eletrônica da catraca, por exemplo, que também sofre. É que eu chamo a atenção. Tem uns equipamentos, até o limpador quebrou e a gente, quando precisa, que viu que está quebrado, porque o operador não vê, mas se tiver, tem que recolher. Desde isso até outros problemas, assim. Em geral, mais alguma coisa de marcha, de motor. Bate muito? Graças a Deus, olha, graças a Deus, não. A gente tem pequenos incidentes, que a gente chama, ocorrências, que são alguma manobra, alguma coisa. Moto, às vezes tem muita moto que se envolve com ônibus, mas eu posso lhe dizer com toda segurança que o ônibus, do ponto de vista de segurança, isso é estatístico, 0,4% de vítima de acidente de ônibus nesses acidentes, né? Que agora é outro nome, não é mais acidente de ônibus, de carro. Amélia, de vez em quando a gente vê nas televisões passageiro agredindo o motorista, né? É o que eu estava falando no começo, veja, a população tem que ajudar muito a gente melhorar esse sistema. Por quê? Veja, a gente teve uma ocorrência, eu acho que foi com o ônibus da Transcol. Um rapaz pulou catraca, o motorista foi reclamar, né, dele, ele pulou de volta e bateu na nuca do motorista. O motorista desmaiou e colidiu. Graças a Deus, não teve nenhuma fatalidade maior. Mas uma coisa dessa... Agora, com certeza, esse distinto não está preso. Não, também tem isso. A falta de consequência é um dos problemas mais graves do Brasil, hoje, eu acho. A impunidade, né? Não tem consequência, pula catraca. Veja só, quando a pessoa pula catraca ou invade um ônibus, ela está superlotando um carro, porque não girou a catraca, o dimensionamento daquela linha é prejudicado. Então, tira o conforto e a segurança das pessoas. Ela faz muita gente, muitos estudantes, a gente tem visto diariamente estudantes que têm passe livre, pula a catraca. Ou para tirar onda. Fator de emoção, para ter emoção. Emoção que nem quem surfa, né, no carro. Deve ser isso também. E também tem as pessoas que alugam o VEM estudante. E não tem consequência. Um estudante que fosse pego fazendo isso devia perder o VEM logo. E responder, ter pelo menos um BO, um negócio. Ficha, vai para ficha corrida. Porque é crime. E o pior é o seguinte, um surfista desse cai, o pobre motorista vai ter que ir para a delegacia para responder processo e tudo, né? Com certeza. E a nossa equipe é uma equipe que eu sempre digo que são, assim, pessoas extremamente... que precisam muito de cuidado. Aliás, essa é a minha parte na empresa. A minha equipe, eu sou diretora de relacionamento e qualidade de vida.
Então, a gente tem psicólogos, a gente tem atendimento de RH na escuta, essa coisa toda, e muito apoio do SESC-Senat, que é do Sistema S da gente, para dar conta, ter um acolhimento dentro da garagem. Então, o Conorte todo está com essa filosofia, que é uma coisa que eu sempre acreditei. As pessoas precisam de cuidado, as pessoas precisam de escuta, sobretudo esses profissionais que estão na linha de frente. Eu tenho todo o respeito, eu mando um recado para os meus operadores, aliás, do operador do mundo todo, mas os nossos daqui que sofrem muito. Que diabo é operador? Eita, é motorista. Eita. Ah, motorista e operador. O ônibus é carro. Quer dizer, tem uma... Tem uma linguagem. E como eu disse, eu sou muito operacional. Eu vivo dentro da garagem, vendo coisa, olhando, brincando e, sei lá, passando energia legal para essa turma que está na dureza do lado de fora, que é muito maltratada pela sociedade. A linha azul ajuda muito o ônibus, né? Pronto. O que a gente precisa muito é de infraestrutura e aí vias segregadas para o ônibus. Veja só, a gente precisa botar, está faltando ônibus, precisa de muito mais ônibus. Não precisa de muito mais ônibus. No momento em que você tem uma velocidade comercial que era antes 10 km por hora e você passa a 20 km por hora, que é uma velocidade legal, porque ele não está entalado no trânsito, então você tem ali o número de carro dobrado. Porque não adianta você aumentar o número de ônibus e ele ficar entalado. Então, a gente tem que segregar e priorizar vias para o transporte coletivo. Olha, você aí é defensora dos motoristas, eu acho que está certo, mas tem alguns que tem a faixa azul e ele usa outra faixa. Pois é, meus operadores, meus motoristas, presta atenção. A gente tem, eu acho que lá no Conorte a gente tem 1.900 motoristas, então, mais ou menos 1.900 motoristas. Então, a gente vive em sala. Esse pessoal tem a oportunidade de estar em sala para não queimar a parada, para não perder a cabeça, porque perdeu a cabeça, perde a razão. Todo mundo conhece essa máxima da gente, de filosofia da gente. Sabendo que são os profissionais e para respeitar o trânsito. Onde é que o motorista come? O motorista tem uma carga horária de 7 horas e 10 minutos. Essa é uma carga horária... 10 minutos? É para que esses 10 minutos? Não, a carga horária. Sim. Certo? Ele tem intervalo de café e ele tem intervalo também para a refeição. Ele recebe o vale transporte e alimento, ticket de alimento. E, em geral, eles trazem a marmita ou comem nos terminais integrados, que hoje já tem uma infraestrutura que eles podem comer. Mas também isso, por causa de congestionamento, a rotação da linha, o tempo de viagem, às vezes fica muito imprensado. Então, é por isso que a gente precisa dar essas condições todas para esses operadores. Qual é a maior linha da Itamaracá? Araçoiaba. Araçoiaba. Acho que chega quase a 55. Não sei direito, não, vou estar. Tem a linha de Itamaracá, que são 45 quilômetros. Eu acho que é a segunda maior. Essas linhas são integradas em Igaraçu. Antigamente era direto, né? Agora ele faz o transbordo lá em Igaraçu. Aí, para Araçoiaba, é bem longe. Eu acho que dá quase... Não, ele vai de Itamaracá, vai para onde? A Itamaracá leva a pessoa para onde? A Itamaracá tem Itamaracá, Itabissuma, Igaraçu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Paulista, Olinda e traz para o Recife. Na verdade, ela tem um eixo. A Itamaracá não, vamos dizer o Conorte hoje, porque hoje é um consórcio. São 3 empresas, Itamaracá, Cidade Alta e Rodotu. Depois da licitação para a Copa, a gente teve que juntar e juntou e está agora bem legal, assim, está entrosando bem. E aí a gente atende esses 8 municípios fazendo essas ligações. Essa linha maior demora quanto tempo? Da partida chega? Veja só, a linha de... A gente vê o seguinte, vamos falar de um fora-pico, né? Porque a gente... Sem gargalo. Fora-pico, ela vem aqui com dicionário especial. É o fora-pico. Ô, criatura, eu tenho que dizer, pois vocês aprendem e o povo também aprende. Aprende. Aliás, vou dizer uma coisa muito importante do fora-pico. A gente tem uma tarifa no horário de pico, que é justamente de manhã cedo, de noite, do rush, que a gente chama. E a tarifa social, que ela cai R$1.
se você sair depois das 8, por exemplo, porque isso é muito pouco divulgado. Então, quem puder sair fora do horário de pico vai pegar menos congestionamento e uma passagem mais barata. A linha de Igaraçu, que a gente faz, tem o Itamaracá-Igaraçu, por exemplo, ela dá aí uns meia hora, né? Porque onde vai parando e tal. E de Igaraçu para Recife, ela pode ir, se fosse direto, ela daria uns 40 minutos, entendeu? Então, quase 2 horas. As maiores linhas, as pessoas pegam. E aí eu estou considerando que não tem a Via Livre, que é o nome do sistema, mas não tem... o nosso BRT, o nome é Via Livre, mas não tem Via Livre. Ele tem até 2 bons corredores, que é Caxangá e PE15, mas quando chega no centro do Recife, Quer dizer, Via Livre é uma enganação. Eu acho que seria, assim, uma vontade de ter, né? Mas nunca conseguiu fazer. Nós queremos agradecer a Amélia Bezerra Leite por esse show que ela deu aqui e, inclusive, aumentou muito o nosso dicionário de termos, porque ela lançou aqui vários termos que a gente, com certeza, aprendeu somente essa hora de pico. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.